Mateus 6, versículo 2, eu vou contar até 3, e a igreja vai ler em alto e bom som o que está escrito. 6, versículo 12. Aleluias. Isso. 1, 2, 3. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém. Sente. Aleluias. Glória a Deus. Adorando ao Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 18, nós vamos encontrar, a partir do versículo 23, Jesus contando uma parábola aos seus discípulos. E ele diz assim: portanto, o reino do céu pode ser comparado a um certo rei, que decidiu acertar conta com seus servos. Quando teve início ao acerto, foi trazido à sua presença um que devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, para que a sua dívida então fosse paga. O servo então, com toda a reverência, prostou-se diante de Deus e lhe implorou: seja paciente comigo, e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e perdoou toda a sua dívida. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou, começou a sufocá-lo, esbravejando, disse: paga-me o que deve. Então seu conservo, caindo-lhes ao pé, suplicava: seja paciente comigo, eu te pagarei. Mas ele não quis acordo, ao contrário, foi e mandou lançar esse seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados. Foram contar ao rei tudo o que aconteceu. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? Sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoar a cada um dos seus irmãos. Se você voltar um pouquinho antes, no próprio capítulo 18, você vai ver que Jesus fala sobre perdão, e esse é o tema da mensagem de hoje. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, o que eu falo? O que eu falo? E a gente é direcionado por Deus. Glória a Deus. E Deus quer falar sobre perdão nessa noite. Aleluia. E o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, um pouco antes de citar essa parábola, ele perguntou: quantas vezes devemos perdoar? Aí nós sabemos a resposta. Pedro, muito proativo, falou: 7 vezes, Senhor. Uma curiosidade: por que Pedro falou 7 vezes? Porque os judeus entendiam que se deveria perdoar 3 vezes apenas. 3 vezes, só isso, por dia. Aí Pedro falou: eu vou elevar o grau de espiritualidade do perdão, falar que é 7, porque Jesus vai gostar, que é o número da perfeição. Jesus fala: Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Aleluia. E aí está o segredo para entendermos algumas coisas espirituais de Deus. Às vezes não somos abençoados e não entendemos o que impede a bênção. Você está orando, você está jejuando, você está vindo na igreja, você está dizimando, você tem feito tantas coisas, mas há impedimento espiritual.
Entenda o que eu vou dizer nessa noite. O perdão, ele impede que a bênção chegue ao céu. Quando você não perdoa, quando você não sabe perdoar, e quando você não perdoa, bênçãos são retidas sobre a sua vida. Você vai entender. Lá no livro de 1 João, quando ele escreve a epístola, ele fala, ele dá um conselho à igreja, Epístola Universal de João, ele fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que há um advogado no céu, que é Jesus Cristo o Senhor. Aleluia. Irmãos, precisamos entender uma coisa: nós que somos servos do Senhor, recebemos o perdão como esse homem. Esse homem chegou diante do rei, e a dívida dele, se fosse colocada em moedas de hoje, talvez seriam bilhões. Ele não teria condição de pagar. Nenhum de nós. Se juntassem o dinheiro de toda a igreja aqui, não teria condições de pagar. Não teria. Se ele trabalhasse o tempo todo, não teria condição de pagar. Ele implorou, e ele fez uma promessa que ele não poderia cumprir. Olha, tenha paciência que eu te pagarei. O rei pensou: maluco, nem se ele tivesse 100 vezes a vida que ele vai ter, ele vai me pagar, talvez. Faz o seguinte: eu perdoo toda a sua dívida. Esse somos nós. Sabe, irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e você precisa entender isso, ele morreu por você. Aleluia. Entenda o que eu quero dizer. Quando Jesus foi entregue e morreu, ele morreu pela sua mentira que você falou hoje, pela cobiça que você fez hoje, pelo xingamento que você fez hoje, porque você fez uma dúzia de 13 lá na feira e achou que ninguém via, e Jesus morreu pela sua dúzia de 13, pelo teu crime, pela tua dívida, pela tua injúria, pela tua calúnia, pelo teu pecado. Jesus morreu pelo teu pecado. Ele se entregou, se fez culpa, e você precisa entender por você. Outro dia eu estava assistindo uma série, e ali naquela série, às vezes Deus ele mostra algumas coisas para a gente onde a gente menos imagina. E ali naquela série aparecia um jovem, e esse jovem, ele tinha roubado uma farmácia. Ele roubou a farmácia, só que ele não confessou o crime dele. A mãe dele foi lá e falou: filho, você? Não, só fala que eu estava com você para ser meu álibi e tal, beleza? Pegaram umas imagens, mas nas imagens não viram ele, só viram de costas. E no outro dia encontraram um outro rapaz que tinha semelhança dele, estava com a roupa igual, cabelo era muito parecido, e condenaram aquele rapaz. Aí, para piorar, por alguma fatalidade, aquele rapaz também morreu. Aquele primeiro rapaz, quando soube, a mãe dele chegou para ele e falou: filho, você não deve mais nada para a justiça. Mas como assim? Pegaram o cara que fez. Na cabeça dele ele falou: mas foi eu que fiz. Não, mas já pegaram o cara que fez. E o cara que fez foi condenado. E o cara que fez foi morto. Sabe o que esse rapaz fez? Ele tentou suicídio. Se você entendesse o que Jesus fez por você, falaria: eu não mereço viver, Senhor. O Senhor levou todas as minhas mentiras, todas as minhas calúnias, todo o meu pecado, tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo aquilo que não agrada o Senhor levou o meu. Olha para a sua vida e começa a perceber o que o Senhor fez por você. Talvez você vai dizer: eu não deveria estar aqui. Claro que não deveríamos. A graça de Jesus que nos faz estarmos aqui hoje. O amor de Deus é o que nos faz estar aqui hoje. Ele se fez
criminoso em seu lugar. Está entendendo? Aquela poupancinha, caixa 2, seja lá qual for o nome que você faz, ele morreu por causa disso. Irmão, mas que palavra forte. Eu estou ainda falando de perdão. Ele levou, pagou, se entregou, assumiu a sua dívida. E aí vem a primeira lição do Senhor para nós. Por que é que você não tem clemência com o teu irmão? Jesus é forte. Por que é que você não perdoa aquele que pisa no seu calo? Você já fica falando, se for mulher, ô Jezabel, se for homem, eu incircunciso. É verdade. Por que nós não perdoamos? Se o perdão é condicional, lá na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar, Ele está nos ensinando um segredo. Para você receber o perdão, você precisa saber perdoar. Aleluia. Perdoa as minhas dívidas, assim como significa que eu já fiz isso, assim como eu perdoo os meus devedores. Já parou para pensar? Aí tem algo mais forte que o Senhor quer falar para nós essa noite. Já faça, cada irmão, faça uma análise sobre o seu dia, sobre o seu mês, a sua semana, o seu ano, os seus últimos anos. E quando você tiver um tempinho, só um tempinho, você vai dobrar os seus joelhos e vai confessar os seus pecados a Deus. Constantemente eu prego isso lá na igreja, eu ensino os irmãos, nós temos que falar o nosso pecado para Deus. Porque quando você fala o seu pecado, você sente vergonha. Não dá vergonha dobrar o joelho e falar assim: eu sou mentiroso. Alguém tem orgulho? Não tem. Senhor, eu sou um ladrão. Eu roubei hoje empresa. Eu tinha que fazer 1 hora de almoço, eu fiz 1h30, Senhor. E Jesus morreu por causa dessa sua meia hora que você roubou. É forte, irmãos. Aleluia. Mas o perdão do Senhor te alcançou. A graça do Senhor te alcançou. E quando você, de coração aberto, se entra diante do Senhor, como Ele ensinou lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e quando orares ao Pai, ore assim, e começa a confessar as tuas culpas, os teus pecados, e dizer: Senhor, o Senhor morreu por mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou adúltero, eu sou efeminado, eu sou feiticeiro, eu sou idólatra, eu sou beberrão, eu sou isso. Deus começa a fazer o quê? Perdoar. Aleluia. Mudar a sua vida. Aleluia. Ele começa a mudar a sua vida. E quando você alcança o perdão de Deus, como esse homem alcançou, é muito mais fácil você perdoar qualquer pessoa. É preciso entendermos que isso não é só questão de facilidade, mas é questão de necessidade. Precisamos perdoar. Glórias a Deus. Precisamos aprender a perdoar. E aí vem o desfecho dessa palavra. 1 João, quando João ele escreve e fala assim: não pequeis, mas se pecar, saiba que vocês têm um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Essa palavra é verdadeira para os nossos dias. Aleluia. Deixa de fazer um atacado. Às vezes a gente faz um atacado na prece, dobra o joelho e fala assim: eu perdoo meus pecados, põe tudo no mesmo pacote aí, perdoa tudo. Está muito fácil. Não, tem que ser mais raiz. Lembra o que você fez de errado, começa a falar com Deus. Ah, irmão, dá vergonha. É para ter vergonha mesmo. É para você não fazer de novo. Quando meu pai já deu umas boas surras a ele aqui, né? Algumas vezes. Uma delas foi porque eu menti. Ele vai falar que não lembra, assim mesmo. Mas eu lembro, porque quem apanha lembra. Não é assim? Quem apanha lembra.
Minha mãe, claro, mas deixa para outra oportunidade, que ela não está aqui. E aí, eu senti vergonha disso. Outro dia eu estava no carro e comentava com os irmãos, e eu me lembro de ter contado alguma travessura que eu fiz. Eu acho que eu tinha cabulado aula, coisa assim. E quando eu fazia um negócio desse, eu ficava com medo. Mas dava medo. O irmão Marcelo falou, dá para ver que você é um crente temeroso mesmo. Eu cabulava a aula e eu ficava morrendo de medo. Jesus vai voltar, eu vou ficar. Jesus vai voltar, eu vou ficar. Jesus vai voltar. O crente precisa ter temor. Precisa. Aí a gente mente, está tudo bem. A gente vai na feira e faz uma dúzia de 13, de 15, tudo bem. Já pensou? Só que eu quero dizer uma coisa para você. Presta bem atenção. Tudo que você fizer, Jesus morreu pelo que você fez. Graças a Deus. Até o que você ainda não sabe que pecou, mas vai pecar, Jesus morreu por isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou contar uma parábola para terminar. Não vou esperar muito tempo para os irmãos, a gente sabe respeitar os horários. Diz que em uma cidade, lá no interior dos Estados Unidos, tinha tal xerife, né? Xerife e tal. E lá tinha um rapaz, que esse rapaz foi condenado à morte, ia ser enforcado. E aí o povo gostava muito daquele rapaz, mesmo sendo ele um criminoso. E o povo chegou no governador lá do condado, pelo amor de Deus, não enforca o rapaz, não enforca. E de tanto o povo insistir, o governador fez como esse rei, falou, vou perdoar esse rapaz. Só que faz o seguinte, me dá uma roupa de pastor e uma Bíblia, e eu vou lá. E aí ele chegou na cadeia. Quando chegou lá, ele começou a querer conversar com o rapaz estava revoltado, falou, não quero ouvir, não quero nem saber o que você tem para me falar, você é pastor, não quero ouvir, pode ir embora, eu já estou condenado mesmo, eu não quero ouvir mais ninguém. Ele falou, mas esse rapaz, não quero ouvir. Aí o governador que estava vestido de pastor, pegou e saiu. Quando ele saiu, alguém chegou para o rapaz e falou assim, rapaz, você é burro, Deus das palavras. Você, sabe quem estava aqui com você? Não era o pastor, era o governador. E sabe o que ele trazia dentro da Bíblia? Sua carta de absolvição, o seu perdão. E você não quis. E aquele rapaz foi enforcado. E quando ele foi enforcado, perguntaram para ele, você tem alguma coisa a dizer? Ele falou, tenho sim. Ele falou assim, eu quero fazer uma declaração. Eu estou sendo morto, mas não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Sabe o que eu estou dizendo para você? Jesus perdoou, Ele levou toda a sua culpa, todo o seu pecado, toda a sua acusação. Basta você se entregar a Ele e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu aceito o teu perdão na minha vida. Ele já pagou por você. Aleluias. Ele já pagou por você a tua mentira, o teu pecado, as coisas. Irmão, eu posso pecar então? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se pecar, João falou, se por acaso, se acontecer, se escorregar, se vacilar, Ele já te perdoou. Glória a Deus. Louvado seja. O que leva para o inferno não é o teu pecado, é a negativa pelo perdão. Porque quando você não aceita o perdão de Deus na sua vida, você está anulando o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Você está dizendo, não valeu de nada ele ter morrido na cruz. E eu quero dizer, o sangue dele continua tão quente quanto naquele dia que escorreu pela minha vida e pela tua vida. É isso. Aí eu concluo perguntando, por que não perdoaram meu irmão? Aleluia. Aprenda a perdoar. Aprenda. É maravilhoso. Jesus levou toda a sua culpa. E por último, já falei por último várias vezes. Tá bom. Aleluia. Aprenda a perdoar
a si mesmo. Tem pessoas, e é forte isso, que não conseguem se perdoar a si mesmo. Ah, mas eu não posso me perdoar tal coisa. Esqueci o menino dele do carro, ele morreu. Foi uma fatalidade, irmãos. Você tem culpa? Tem. Mas Jesus também levou isso aí por você. Ele também já te perdoou. Quem é você para invalidar o que Jesus fez por você? Aprenda a se auto-perdoar. Tem pessoas que ficam se martirizando a vida toda e falam: eu não me perdoo por isso. Falar uma coisa assim, chega atrasado, eu não me perdoo de ter perdido o horário, eu sou britânico. É simples, mas acontece. Imagina as coisas mais graves. Jesus já levou o teu pecado. Ele morreu por ele. É por isso que você pode louvar. Só que talvez as suas bênçãos estavam impedidas, porque você não estava entendendo o poder da graça de Deus, o poder do perdão de Deus, o alcance do amor de Deus por você. Quando falamos que Deus é amor e que Deus é bom, é por isso. Ele na sua essência é bom. Ele na sua essência já te perdoou. Às vezes você que não quer receber esse perdão, mas Ele já te perdoou. Amém, igreja? Amém. Que Deus possa falar ainda mais ao coração dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.